prorroga o prazo da comissão parlamentar de inquérito criada para investigar suposta irregularidade no cumprimento do horário de trabalho dos profissionais que atuam nos postos de saúde no nosso município. Vereadores Ido Roden, Maria Helena Gehlen-Krumenauer e Marli Frank, integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições que lhes são asseguradas pela legislação em vigor, fazem saber ofício da Prefeitura Municipal de Três Passos. Três Passos, 20 de agosto de 2018. Prezado Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, convidamos Vossa Senhoria e demais vereadores para a abertura da Semana da Pátria, no dia 1º de setembro, às 8 horas, na Praça da Bandeira. Outro sim, reiteramos o convite para o desfile a ser realizado no dia 7 de setembro, com início às 8 horas. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos, atenciosamente, Valdemar Roque Bonato, secretário municipal de Educação e Cultura. Mensagem número 53/2018. Três Passos, 23 de agosto de 2018. Senhores membros da Câmara Municipal, temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o projeto de lei número 48, de 23 de agosto de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse de recursos ao Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional, CITEGEM, e da outras providências. Ao submeter o projeto à apreciação dessa egrégia casa, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação. Atenciosamente, José Carlos Anzileiro Amaral, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Projeto de Lei número 53, de 23 de agosto de 2018. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal de Três Passos a efetuar o repasse de recursos ao Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional, CITEGEM, e da outras providências. O Conselho de Prefeitos dos municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal de Gestão Multifuncional, CITEGEM, do qual faz parte o município de Três Passos, em reunião realizada em 19 de julho do corrente ano, na sede do CITEGEM em Bom Progresso, aprovou por unanimidade a construção de uma 5ª célula de aterro para atender à legislação sanitária e ambiental. Para que a referida construção se torne possível, cada município integrante do consórcio participará do rateio de forma proporcional ao seu número de habitantes, como é de praxe. Conforme o levantamento financeiro feito pela CITEGEM, para o município de Três Passos está estimado o aporte de, no máximo, R$ 183.965,62, correspondente a 28,75% do valor total da nova célula, conforme anexo. Pelo exposto e considerando que se trata de matéria de especial relevância, face aos serviços prestados através daquele consórcio, ficamos na expectativa da boa acolhida e final aprovação desse projeto de lei. Atenciosamente, José Carlos Anzileiro Amaral, Prefeito Municipal. Exposição de motivos. Projeto de Lei Legislativa número 17/18. O presente projeto de lei visa a incluir uma exceção à lei municipal que regulamenta o horário de funcionamento de bares, restaurantes, lancherias e similares da nossa cidade, no sentido de que, se tais estabelecimentos comerciais estiverem instalados em prédios com características residenciais e comerciais, deverão funcionar com horário reduzido.
Além disso, esta alteração vai ao encontro do projeto de lei complementar número 3/18, que visa a alterar o Código Municipal de Posturas, Lei Municipal número 3.211/1995, com status de lei complementar, no sentido de que também incluir uma exceção ao dispositivo que não permite a utilização de aparelhos de som e demais instrumentos sonoros ou musicais em prédios multifamiliares, fazendo referência à lei municipal citada anteriormente, que regulamenta o horário dos bares e restaurantes. Três Passos, 22 de agosto de 2018, William Heineck, vereador da bancada do PMDB. Projeto de Lei Legislativa número 17/18. Altera a Lei Municipal número 3.836, de 20 de maio de 2004, que regulamenta o horário de funcionamento dos bares, restaurantes, lancherias e similares. Artigo 1º. Fica incluído o parágrafo único, o artigo 1º da Lei Municipal número 3.836, de 20 de maio de 2004, com a seguinte redação. Artigo 1º. Parágrafo único. Em se tratando de prédios de característica mista, residencial e comercial, situados em área comercial da cidade de Três Passos, o horário de utilização de aparelhos de som e demais instrumentos sonoros ou musicais fica reduzido às 22 horas de domingo até quinta-feira e às 24 horas nas sextas-feiras e sábados. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Três Passos, 22 de agosto de 2018, William Heineck, vereador da bancada do PMDB. Projeto de Lei Complementar número 8/18. Exposição de motivos. A região central da cidade, como sabemos, é predominantemente comercial. Porém, há muitas construções que possuem característica mista, ou seja, parte comercial e parte residencial. O assunto da referida proposição trata de um impasse existente entre moradores e comerciantes que se propõem a trabalhar no ramo do lazer, como, por exemplo, bares e restaurantes. Nesses locais, costuma-se oferecer ao público o serviço de música ao vivo ou similares. No momento em que a lei veda a utilização desses recursos, está tratando as partes interessadas, moradores e comerciantes, de forma desigual, atendendo apenas o interesse do morador. Isto é, fica claramente prejudicado o direito do comerciante de oferecer ao seu público um serviço de lazer tão comum e benéfico para a qualidade de vida e divertimento dos consumidores, o que obviamente também precisa ser valorizado pelo município e, consequentemente, amparado pela sua legislação. Sendo assim, a proposta visa agir com temperança na leitura de determinadas situações. Obviamente, não se pode permitir música por uma noite inteira em um prédio com essas características. Estaria prejudicando uma das partes integrantes do local, os moradores. Porém, ao permitir que isto ocorra por determinado período, respeitando o horário com coerência e bom senso, é possível atender as duas partes, sem que alguma delas seja prejudicada. Obviamente que situações como esta poderiam ser resolvidas com a comunicação e o bom senso das partes envolvidas. Porém, como sabemos que os cidadãos nem sempre ou dificilmente conseguem encontrar esse tipo de acordo de maneira independente, cabe ao município regulamentar tais fatos de maneira justa. Assim sendo, a proposta busca ir ao encontro dessa resolução. Três Passos, 14 de agosto de 2018, William Heineck, vereador da bancada do PMDB. Projeto de Lei Complementar número 8/18.
altera a Lei Complementar Municipal número 3.211/95, que institui o Código de Meio Ambiente e de Posturas do município de Três Passos. Artigo 1º. Fica incluído o parágrafo único ao artigo 165 da Lei Complementar Municipal número 3.211/95, que institui o Código de Meio Ambiente e de Posturas do município de Três Passos, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 165, parágrafo único. No caso de o prédio encontrar-se em área da cidade predominantemente comercial e possuir característica mista, residencial e comercial, permite-se o funcionamento de aparelhos de som, alto-falantes, rádios, instrumentos sonoros ou musicais, conforme determinado pela Lei Municipal número 3.863, de 20 de maio de 2004, que regulamenta o horário de funcionamento dos bares, restaurantes, lancherias e similares. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Três Passos, 14 de agosto de 2018, William Heineck, vereador da bancada do PMDB. Pedido de providências. Senhor Presidente, apresentamos a Vossa Excelência, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, os presentes pedidos de providência, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal. Primeiro, a reforma do muro e da calçada localizados no terreno em que funciona a sede da Prefeitura Municipal, na Rua Borges de Medeiros, bem como a realização de melhorias no pátio da Prefeitura e do banheiro público. Salienta-se que este pedido já foi apresentado pelos colegas vereadores, sendo que está sendo reapresentado, devido à sua importância e urgência. 2. A revitalização da Praça da Bandeira, bem como da calçada do entorno, devido às reclamações da comunidade. Três Passos, 23 de agosto de 2018, Edivan Baro, Ido Roden, Marli Frank, Vinícius Araújo, Flávio Habitz-Reuten e Maria Helena Krumenauer. Agradecemos a leitura feita pela vereadora Marli, do expediente recebido, projetos de lei. Nós queremos complementar dizendo que essa casa tem recebido diariamente reclamações de consumidores diante do fato do sinal fraco da telefonia móvel. E essa casa consultou e visitou novamente os funcionários e a entidade chamada Balcão do Consumidor, localizado nas dependências da Nuijuí, e ela está então recebendo essa demanda que diz respeito do fraco sinal. As pessoas que desejarem fazer um expediente reclamatório, que vai ser enviado então para a Justiça, podem então chegar até ao Balcão do Consumidor. E dizer também que essa casa solicitou ao Executivo que informe o valor que está sendo pago à empresa pelo recolhimento do lixo e o valor arrecadado pelo município mensalmente. Senhores vereadores. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Eu, ouvindo o senhor falando em questão de reclamações, de várias reclamações sobre, principalmente o sinal da Vivo, que está muito ruim, está péssimo o sinal da Vivo. Eu sugeria que nós, a Câmara de Vereadores, fizéssemos uma audiência pública sobre a telefonia. Nós convocar esse pessoal para vir dar explicação aqui. Esse pessoal que traz esse serviço para Três Passos, que vende o serviço para as pessoas, mas está esquecendo de dar a qualidade, né? Quer dizer, a qualidade é o sinal. E tem lugares aqui no centro da cidade que não pega mais nem sinal da Vivo, principalmente. Antigamente era o sinal fraco, era da Claro. Hoje o sinal é da Vivo. Inverteu, então eu sugeria que a gente fizesse uma audiência pública e movesse todos aí, nós movimentássemos todas as forças vivas desse município para nós esclarecer essa situação. Porque afinal é caro para nós manter um serviço desse, é caro. Então nós também queremos qualidade. De acordo, senhor presidente? Muito bem. Questão de ordem também. Questão de ordem, sim, senhor presidente. Com relação ao que foi lido da prorrogação por mais 90 dias da CPI, senhor presidente.
A CPI, no artigo 68, parágrafo 5º, a CPI deveria ter tido um prazo inicial de 120 dias. E ela teve um prazo inicial só de 60 dias. E agora foi prorrogado por mais 60. Só que até agora não chegou nenhuma informação da prefeitura ainda, ela não vai terminar. Não sei se era da questão da mesa diretora quem vê isso, porque as informações pedidas há 60 dias atrás à prefeitura até agora não chegou nada, pelo que eu sei. Queria que a mesa tomasse providência, porque já passou 60 dias, já foi prorrogado e até agora não tem nenhum documento a ser analisado ainda. Então teria que ter sido de 120 dias o seu início, prorrogáveis por mais 90, conforme diz o artigo 68, parágrafo 5º. Só queria que a mesa se atinasse a isso. Sim. Também esclarece a mesa de que, conforme o regimento, ela se interpõe quando necessário, mas a comissão tem uma diretoria que cabe a ela questionar as datas, o não cumprimento de processos não vindo para a sua apreciação. Acredito que a relatoria e a presidência da comissão estão atentos a essa questão. Eu queria só complementar, senhor presidente, queria só complementar. Vereador Nader, nós já marcamos a reunião, até ia dizer para o vereador Arley, que está marcado então para quarta-feira. Quarta-feira, às 2 horas da tarde, então. E daí vocês cobrem diante dessa reunião que tiver quarta-feira, então, que nós vamos estar presentes aí. Eu como presidente, Flávio como relator e o senhor como vice-presidente. De acordo, senhores vereadores? Muito bem. Senhor presidente? Esclarecimento. Senhor presidente? Sobre a questão de ordem respondida pelo presidente da CPI. Mas, senhores vereadores, primando cada vez mais pela transparência dos atos dessa Casa Legislativa, tendo em vista que a reunião das comissões são transmitidas em tempo real, visando facilitar o entendimento por parte dos telespectadores, bem como a análise do Tribunal de Contas, tanto dos portais como dos meios de comunicação utilizados pela Câmara, solicitamos atenção para o seguinte cumprimento da dinâmica dos trabalhos das comissões. O cargo de presidente e do vice-presidente da comissão é via eleição, por seus próprios membros. Já a relatoria é uma função que é designada pelo presidente da respectiva comissão, o qual escolherá um membro que terá mais afinidade com a temática da proposição em análise. Lembramos que os projetos de lei são protocolados na Câmara na quinta-feira, que antecede a sessão ordinária, já sendo disponibilizados no site, permitindo assim o acesso imediato por parte dos senhores vereadores e da comunidade em geral, antes mesmo da leitura em sessão. Após a leitura dos projetos de lei na sessão, serão os mesmos considerados distribuídos pelo presidente da Câmara, aos presidentes das comissões, os quais são responsáveis pela redistribuição aos respectivos relatores. O relator é o responsável por realizar o relatório e emitir o seu voto, sendo que para dar suporte ao seu trabalho poderá pedir orientação técnica, solicitar diligências, como documentos, convocação do secretário, bem como a realização de audiências públicas, caso for necessário. Após o relator proferir o seu voto, os demais membros seguem o relator votando favoravelmente ou apresentam um voto divergente fundamentado, o que constituirá o parecer da comissão. Por isso, a importância do relator fundamentar o seu voto, com base na análise do interesse público, para o princípio constitucional da publicidade, de legalidade, pilares do nosso Estado democrático de direito. Solicitamos, então... Senhor presidente? Pois não, vereador William, uma questão de ordem. Questão de ordem aqui. Pois não. Referente aos dois projetos lidos hoje pela secretária Marli, nos quais, inclusive, ela já lendo a exposição de motivos que eu expliquei quando encaminhei o projeto, acho que já ficou bem claro o objetivo deles, mas eu acho que é de ciência de todos que hoje, durante o dia na cidade,
houve manifestações em relação a esses projetos que tiveram consequentes ofensas pessoais a mim, a minha família, por uma interpretação errada, por uma postagem em rede social. Enfim, mas a questão pessoal eu não vou trazer aqui, porque a minha postura sempre foi de não ser eu, um de nós aqui, a discussão numa sessão da Câmara Municipal. Essas questões que geraram essas ofensas, esses danos a mim e a minha família, eu vou tratar de outra forma. Porém, como vereador, cabe a mim, obviamente, explicar esses projetos, por mais que nessas mesmas postagens eu já expliquei, esclareci aos vereadores, que eu acredito que entenderam já. Será discutido nessa reunião de comissões, mas aproveito o espaço para esclarecer. Eu vou falar primeiro da legislação existente, que já foi lida, no que se refere a funcionamento de bares, restaurantes, lancherias e similares. Existe uma lei municipal complementar de 1995 que veda, que proíbe ter qualquer aparelho de som, de música ao vivo, uma caixa de som sequer. É impossível, é proibido de ter, no momento que existe um prédio que tenha, além do estabelecimento comercial, um estabelecimento residencial junto. Ou seja, no primeiro andar, vou dar um exemplo, tem um bar, no segundo andar tem um apartamento com moradores. A lei que existe hoje proíbe. Ela proíbe ter música ao vivo, proíbe ter uma caixa de som com uma música ligada lá. Tá? Ela não atende essas situações. Outra lei que existe hoje, de 2004, é que regula o funcionamento de bares e restaurantes, dizendo que domingo até quinta-feira é até 1 da manhã e sexta e sábado até as 3 da manhã. Está bem claro. Ou seja, bares que o prédio é somente comercial, só existe um bar lá, um restaurante, só uma lancheria, uma pizzaria, o que seja, que tenha a sua música ao vivo, que tenha atendimento ao público, de domingo a quinta pode ter isso até 1 da manhã e sexta e sábado até as 3 da manhã. Os meus projetos não mudam absolutamente nada nessa situação. Eu vou citar alguns exemplos. A Elos, o Mila, o República, que são estabelecimentos com essa característica, que possuem apenas característica comercial. Os meus projetos não alteram em nada o funcionamento. Como eles têm música ao vivo, vão continuar tendo. Os meus projetos, eles ampliam a possibilidade de haver esse tipo de atividade de entretenimento, e quem prestou atenção na exposição de motivos percebeu. No momento que eu quero ter, que alguém quer ter um estabelecimento num prédio de área comercial, da cidade, central, comercial, mas tiver um apartamento lá, e embaixo ele botar o estabelecimento dele, ele não pode ter hoje, seguindo as leis que estão aqui, eles não podem ter uma caixa de som sequer lá. Os meus projetos de lei viabilizam, dentro de uma coerência, respeitando também os moradores. O que ele faz? Que então, na área comercial, quando um prédio tem essa característica mista, comercial e residencial, seja seguido a lei de funcionamento que já existe. Agora, vocês acham justo que num prédio que tem um morador em cima, nós deixar a música ligada até as 3 da manhã? Também não é. Aí nós vamos estar sendo injusto com o morador. Assim como proibir, que é o que acontece hoje, também é injusto com o comerciante que investiu. Nesse momento existe uma coisa chamada bom senso, que eu acho que eu tentei utilizar aqui na sugestão de horários. Quando existe um morador em cima, a gente não pode deixar até as 3 da manhã, ou do domingo até quinta-feira, até 1 da manhã música alta. Agora a gente pode sim permitir que haja isso, e aí vem a ideia de domingo a quinta-feira até as 22 horas e sexta e sábado até meia-noite. Eu acho que isso é coerente, gente. Então, resumindo, os bares que já existem hoje, que não tem nada de residencial junto com eles, que tem só aquele prédio com o bar, que a gente vê, tem música ao vivo em vários deles, continua tudo igual. A lei não muda nada. Agora, aqueles bares que hoje existe um estabelecimento residencial em cima, junto com o comercial, hoje estariam impedidos de ter música ao vivo. O meu projeto de lei viabiliza para que essas pessoas do comércio, que também querem oferecer entretenimento ao povo trespacense,
também possam oferecer. Eu, e agora eu falo pessoalmente como autor do projeto, que sempre frequentei esse tipo de estabelecimentos, sempre gostei disso aí, jamais faria um projeto inviabilizando isso. Então, para esclarecer de vez, os meus projetos complementares, eles ampliam a possibilidade de música, de entretenimento e utilização dessas atividades nos estabelecimentos comerciais de Três Passos. Obrigado pelo espaço e boa noite. Muito bem, vereador William, a questão de ordem, os seus projetos aqui lidos, deu seu parecer antecipando a sua decisão de fazê-los em razão do que ocorreu no dia de hoje. Nós, então, passamos ao espaço em razão de que, por ser a última sessão, e o regimento interno dessa casa, no artigo 191, consta que não haverá o espaço do grande expediente, e em função disso a Câmara convida entidades para virem e falarem sobre as situações dessas entidades. E nesse momento nós queremos convidar aqui, representando a diretoria da APAI, a sua diretoria se faz presente nessa sessão para falarem sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Nós queremos já de antemão agradecer a rapidez na resposta de virem até essa casa e expor esse projeto sobre a semana a todos os nossos ouvintes e telespectadores. A palavra, então, está com a diretoria da APAI. Inicialmente, eu quero agradecer ao convite da organização da APAI para nessa noite estar falando sobre a pessoa com deficiência, especificamente sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que em 2018 traz como tema Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. O movimento apaiano mobiliza-se nesta semana de 21 a 28 de agosto com sua rede de 205 APAIs no estado do Rio Grande do Sul e 2.180 no Brasil, para reafirmar o trabalho desenvolvido junto às pessoas com deficiência intelectual e múltiplas deficiências, nas áreas da assistência social, da saúde, da educação, da autodefensoria e família, da reabilitação, inclusão social e no mercado de trabalho, no esporte, lazer e cultura. Essa semana de 21 a 28 de agosto é um espaço para articular debates, abrir debates, criar novas ações, ouvir propostas e mostrar à comunidade a importância e a essencialidade do nosso trabalho, diante do compromisso que assumimos em prol da defesa das pessoas com deficiência e suas famílias. Buscamos um novo olhar e com as pessoas que buscam um lugar na sociedade sem preconceitos, com mais oportunidades, sem barreiras e discriminação. Então, as APAIs de todo o Brasil fazem um trabalho interno e também entre as APAIs com uma diversidade nas suas atividades. Então, a nível regional, nós temos assim, no dia 10 de agosto aconteceu a escolha da garota e do garoto estudantil no município de Horizontina, que envolveu 14 APAIs aqui do terceiro conselho, que são as APAIs mais próximas à nossa, que se organizam desta forma, através de conselhos. Na APAI de Três Passos teve também a comemoração do Dia do Estudante, com a apresentação de um teatro para os seus alunos e a primeira etapa de uma gincana interna. No dia 14 também foi feito um circuito de atividades,
E a segunda etapa da gincana teve filme, Os Intocáveis, que trata a questão da deficiência, atividades pedagógicas, jogos educativos e perguntas e respostas,